Às 10h46, a sabatina é transmitida na difusora, no portal GCN e também na TV Franca, canal 23, e a cobertura completa no Jornal Comércio da Franca. Nesse segundo bloco, vamos começar com Priscila Salles. Bom dia, Priscila, para você novamente. Bom dia, Leandro. Candidato, no último dia 6 de agosto, o senhor conseguiu aprovar na Câmara de São Paulo a abertura de uma CPI para apurar os contratos da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp. Essa atitude do senhor vem sendo criticada por alguns como uma atitude eleitoreira, para usar a CPI como palanque para a sua eleição como governador. Como o senhor vê essas críticas? Bom, quem me critica chamando essa CPI de eleitoreira são os vereadores tucanos, que têm desespero em ver a caixa preta da Sabesp aberta. É a bancada que eu chamo de bancada da água Perrier. Eu quero que eles chamem de CPI eleitoreira para a Dona Maria do Parque do Chaves, lá em São Paulo, que está sem água na torneira. Ou que chame de eleitoreira para qualquer pessoa que vai tomar banho e não tem água, ou que já está sofrendo com a falta de água em alguns períodos. Porque hoje já há um racionamento de fato que o governador esconde isso. Então nós temos competência para fazer isso. Essa CPI foi apresentada por mim em 2013, não foi aprovada em 2013 porque o PSDB obstruiu, foi reapresentada em 2014, eu não consegui aprovar no primeiro semestre porque o PSDB obstruiu, mas agora, com a situação gravíssima, vivemos a mais séria crise hídrica da história do Estado de São Paulo, não houve força capaz de obstruir essa CPI, apesar do PSDB ter tentado obstruir novamente, atrasando a indicação de um membro. Mas felizmente ela foi instalada e agora vamos começar as investigações, porque eu quero saber, por exemplo, por que não tem investimento para captação de água, por que não tem investimento em interligação de sistemas, por que 30% da água é desperdiçada através de vazamentos, porque nós não fazemos a manutenção na rede de distribuição de água e o governo do Estado de São Paulo distribui lucros e dividendos para os acionistas da Sabesp, na Bolsa de Nova York, 4 bilhões de dólares. Então tem dinheiro para dar lucros e dividendos para os acionistas em Nova York, mas não tem dinheiro para fazer o povo de São Paulo ter água. É isso que nós queremos esclarecer e descobrir. E eu queria saber também quais são as propostas do senhor para resolver essa crise hídrica no Estado de São Paulo. Se o senhor vencer, que medidas o senhor deve tomar a partir de 1º de janeiro? Eu não me considero um político de esquerda, eu acredito na privatização das empresas, acho que a privatização da Petrobras é uma coisa séria a ser discutida, as concessões das rodovias, mas sou radicalmente contra a abertura das ações da Sabesp na Bolsa de Valores. Água é vida. A Sabesp ela tem que ser 100% estatal. Então nós vamos parar. Enquanto não tiver 100% do problema da água resolvido, eu não vou permitir que 1 centavo de lucro seja distribuído pela Sabesp. Tá? Se eu for eleito governador, as ações da Sabesp vão cair, porque não vai ter mais distribuição de lucro, porque eu vou privilegiar a população de São Paulo e não os investidores e especuladores da água, porque a água não é feita para especular. O senhor é a favor de um rodízio no fornecimento dessa água ou da supertaxação do consumo elevado? Supertaxação não, mas hoje já há um rodízio, não há questão de ser a favor ou contra. Hoje o governador Geraldo Alckmin, de forma velada, de forma até um pouco não honesta com a população, ele já faz um rodízio sem dizer que é rodízio, ele tucana a expressão, ou seja, ele diz que há a diminuição da pressão da água. Agora, para quem abre a torneira e não tem água, isso chama rodízio. Mas o senhor deve instituir isso como uma forma de racionar o uso da água? Ou já está instituído e não tem outra opção. O que falta é o governador assumir o problema, porque você só cura uma doença a partir do momento que você está ciente que está doente. O governador nega essa doença, porque ele não quer assumir que existe uma crise hídrica, porque ele beneficiou os acionistas da Bolsa de Nova York em detrimento da população do Estado de São Paulo. Então nós vamos assumir esse problema. Nós vamos assumir dizendo que há um problema que será corrigido e vamos buscar as formas de evitar isso. Porque não adianta fazer como um vereador do PSDB fez e falar que a culpa da crise é de São Pedro. Isso é menosprezar a inteligência alheia, menosprezar... E existem alternativas para melhorar o fornecimento e abastecimento de água a curto prazo? Sem dúvida. Nós estamos, por exemplo, sobre o aquífero Guarani.
Nós temos o Rio Paraíba do Sul que dá para a gente captar águas. Eu defendo que o governador Geraldo Alckmin use essa fonte de água também, que é absolutamente legítimo. O governador conta com o meu total apoio nesse sentido, de usar a água do Paraíba do Sul. Nós temos que explorar de forma sustentável e racional o aquífero Guarani. Se não chover em São Paulo nos próximos 100 anos, há água potável. Nós estamos o estado de São Paulo está sobre o maior reservatório de água potável do mundo. Só que o governador Geraldo Alckmin não investiu nessas fontes alternativas. Ele ficou contando apenas com São Pedro. E São Pedro, acho que não estava muito de bem com o governador Geraldo Alckmin. Candidato, gostaria de falar com o senhor agora em relação ao tema saúde. Um dos projetos do senhor é a implementação de programas efetivos de medicina preventiva. Eu gostaria que o senhor falasse como funcionariam esses programas. Eu vou aproveitar o gancho. Nós vamos diminuir as 25 secretarias existentes hoje, que são 25 no estado de São Paulo, para apenas 4. Serão gestão pública, segurança pública, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. A Secretaria da Saúde ficará vinculada à Secretaria de Qualidade de Vida. Nós vamos prevenir. Hoje, o brasileiro ele tem uma mania de de carimbar o dinheiro para determinadas áreas. Só que esse carimbo, ele garante que vá, por exemplo, 15% dos recursos para a saúde. Mas esse dinheiro é desviado através de compras de medicamentos superfaturados, através de compra de equipamentos desnecessários e não se investe, por exemplo, na prevenção. Cada real que a gente investe em saneamento básico, nós economizamos R$5 na saúde, em tratamentos de doenças geradas pela falta de saneamento básico. Então nós vamos tratar da saúde com inteligência, nós vamos investir mais em saneamento básico, nós vamos investir mais na saúde preventiva, no programa de saúde da família, onde os agentes públicos vão às casas das pessoas preventivamente, cuidar da saúde preventiva dessas pessoas. Vou introduzir a fitoterapia, que é o tratamento através de ervas medicinais na rede pública de saúde, que é muito mais barato do que ficar comprando medicamentos caríssimos. Vamos investir nas terapias integrativas, como a massoterapia, o reiki, a cromoterapia, na rede pública de saúde, que além de gerar trabalho por um grande número de profissionais, gera o calor humano e gera uma prevenção à saúde. Ou seja, vamos usar tudo aquilo que é novo e que vai trazer São Paulo para o século XXI, e não essa coisa ultrapassada e arcaica que nós temos visto. Candidato, o senhor também cita entre as promessas de campanha uma possível redução nas filas de espera por exames e consultas no sistema público. Como é possível transformar isso em realidade? Com inteligência, trabalhando com força de vontade, enxugando a máquina administrativa e investindo em softwares, investindo em sistema. Não adianta, hoje a Secretaria da Saúde, como todas as outras secretarias, é um mega cabidaço de emprego. Nós vamos acabar diminuindo de 25 para 4 secretarias, imagina a quantidade de assessores, a quantidade de motoristas, a quantidade de secretárias que não servem para nada para a população, só servem para apadrinhamento político. Imagina quanto nós não vamos enxugar com isso. Então nós vamos ter recursos suficientes para investir em softwares, para investir em sistemas que com inteligência nós venhamos a administrar, mas principalmente vamos aumentar e investir muito no programa de saúde da família, levando agentes de saúde às casas das pessoas, para que as pessoas possam ter um atendimento preventivo. Vamos administrar com inteligência. Não adianta o governador usar o dinheiro da saúde e ficar fazendo politicagem, levando ambulância para os 645 municípios, para esses 645 municípios levarem as pessoas para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Nós temos que investir na saúde local, construir hospital nas cidades, investir nas santas casas da cidade, não ficar fazendo oba-oba com ambulância para ganhar voto em época de eleição. Certo. O senhor falou em custos. Segundo um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina, o governo do estado de São Paulo ele gasta por dia R$ 1,17 por habitante na rede pública de saúde. O que o senhor acha? Como o senhor avalia esse valor? O problema não é o valor, é a forma com que ele é gasto. O Brasil hoje é um país rico e é um país cujos recursos são suficientes para satisfazer a todas as necessidades da população. Pelo contrário, dá até para diminuir, porque a nossa carga tributária é muito elevada. O que, repito, precisamos é investir com inteligência. E falando na área da saúde, temos que poupar também um pouco. O governador Geraldo Alckmin dividir a responsabilidade com o governo federal, porque o SUS, que é um sistema inteligente, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema também de faz de conta. Porque, por exemplo, uma Santa Casa
Casa, ela faz uma radiografia, um raio-x, um exame de raio-x. Esse exame de raio-x custa para uma Santa Casa bem administrada R$17. O SUS repassa R$4 para a Santa Casa. Ou seja, não dá para administrar com seriedade. Então, o Eduardo Campos, quando ainda era candidato, antes dessa perda trágica que nós tivemos, ele assumia o compromisso de repassar de 40 bilhões que o governo federal repassa hoje, para 90 bilhões de reais os repasses para o SUS. Isso vai permitir o reajuste da tabela do SUS. E a Marina Silva vai honrar esse compromisso assumido pelo Eduardo Campos. Isso vai tirar um pouco o fardo também pesado dos governos estaduais e municipais, porque nos últimos anos nós tivemos, na questão da saúde, o governo federal repassando um fardo pesado para os governos federais e para os governos estaduais e municipais. Então nós precisamos rever essa questão. Por isso que precisamos nos livrar dessa velha política, porque PT e PSDB ficam apenas empurrando o problema um para o outro, sem preocupar no mais importante, que é o cidadão, que é a população. Candidato, no começo desse ano, a cidade de Franca enfrentou sérios problemas na área de saúde. A espera para o atendimento no pronto-socorro adulto e infantil chegou a 10 horas. A justificativa apresentada pela Prefeitura foi a falta de médicos. Esse problema não é uma exclusividade de Franca. Muitas outras cidades enfrentam a falta de médicos. Eu queria saber a proposta do senhor para resolver isso rapidinho. Exatamente, voltando a essa questão, é levar o SUS a sério. E aí dependemos da eleição da Marina Silva também para que haja o real investimento na saúde, que volte a ser investido 90 bilhões. Há 8 anos atrás eram investidos 90 bilhões pelo governo federal, hoje são apenas 40. Ou seja, a Dilma ela enxugou 50 bilhões de reais de uma hora para outra e jogou nas costas dos prefeitos e governadores. Então vamos apoiar veementemente a Marina com esse compromisso de aumentar os repasses do SUS. Mais médicos, é favorável? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste segundo bloco da sabatina com o candidato Laércio Benco, do PHS. Ele é candidato ao governo de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco. Você pode enviar sua pergunta para politica@gcn.net.br. É o GCN na cobertura das eleições 2014. A gente volta já.